Olá pessoal, eu sou a professora Ariane Torres da Linhas Corrente e neste vídeo eu vou ensinar para vocês como tecer esta peça em tricô. É um casaquinho infantil com o fio lançamento da coleção 2023, o Cisne Adore. O novelo do Cisne Adore tem 420 metros e ele é 100% poliéster. Todas as cores têm formação de listras, sendo duas cores sólidas, neste exemplo o azul e o cinza, e um colorido que forma um efeito jacquard, que é esse que temos aqui na gola do casaquinho. Todos os tons do Cisne Adore são mais voltados para peças infantis. Esse casaquinho é uma medida para tamanho de 5 anos. A primeira orientação que eu tenho para vocês é o seguinte: quando a gente for tecer as mangas, é recomendado que você comece o trabalho com a mesma cor. Então, no caso aqui destes dois novelos, vamos fazer da seguinte forma: eu tenho aqui o colorido e o cinza e aqui o azul. Eu vou começar pelo azul. Então, eu retiro essa parte do novelo, reservo depois para outras partes desta peça ou outras peças, e aí eu começo sempre a manga, ou se for um trabalho de frente e costas, começo sempre com a mesma cor. Esse fio aqui não é perdido, a gente reserva, depois utiliza para fazer frente, costas e outras partes do trabalho. Então é só separar essa partezinha aqui, e aí eu vou começar ambos pela cor azul. Aqui eu tenho um pouquinho de cinza que eu também vou retirar. Essa parte cinza eu também reservo e começo então as duas mangas com a cor azul. Assim a sua peça fica mais simétrica, tanto para frente e costas como para mangas, sempre começando com a mesma cor. Eu vou passar algumas orientações, mas para acompanhar esse vídeo eu recomendo que vocês baixem o PDF da receita que está disponível no site da Linhas Corrente. É gratuito, é só baixar e acompanhar comigo. Então aqui na primeira página tem a foto da peça, as orientações do fio, agulha, tudo o que você vai precisar. E aqui temos a receita em texto e o esquema de medidas. Essa peça é confeccionada frente e costas de uma única vez. Então aqui eu fiz uma miniatura do trabalho para vocês terem uma ideia. Comecei aqui com 86 pontos e trabalhei duas carreiras em tricô. Então é um cordão de tricô direito e avesso com o ponto tricô. Depois eu inicio o ponto fantasia, que eu vou fazer uma amostra aqui para vocês, e sigo trabalhando até a altura das cavas, que serão de 27 centímetros. Então aqui eu tenho 27 centímetros e começo a trabalhar separadamente. Aqui eu tenho uma frente, a outra frente e as costas. Os pontos desta parte aqui, frente e costas, você pode deixar na mesma agulha ou colocar num alfinete ou numa agulha auxiliar. Sigo trabalhando essa parte da frente. Seguindo o ponto fantasia, eu vou colocar 23 pontos para cada frente e 40 pontos para as costas. Vou trabalhando no ponto fantasia. E aí, quando chegarem 32 centímetros, contando desde o início, eu vou fazer algumas diminuições aqui no decote. Na frente direita, eu faço invertido, né? E todas essas informações tem lá na receitinha para vocês. Então, esse é o esqueminha de montagem da nossa blusa. Terminei frente, pego os pontos das costas e trabalho reto também, acompanhando o ponto fantasia, e depois termino a outra frente. Então, ele é uma peça única, é bem fácil de trabalhar e você coloca os pontos na agulha tudo de uma só vez. Aqui eu também fiz uma miniatura da manga. Eu começo com 24 pontos, faço o cordão de tricô também com duas carreiras em tricô, direito e avesso, e sigo no ponto fantasia. As mangas eu vou fazendo aumentos na lateral. São a cada 9 carreiras, eu aumentei 9 vezes um ponto. Então, eu aumentei 9 carreiras, um ponto de um lado, um ponto do outro. Eu costumo aumentar sempre no início da carreira, vou mostrar o aumento também para vocês.
E esse é um tipo de manga que não tem aquele arredondado dos ombros. Ela termina reta, então é só arrematar os pontos de uma só vez. Então aqui eu vou fazer uma amostra do ponto fantasia, que é trabalhado em toda a peça, frente, costas e manga, é o mesmo ponto. Vou colocar uma quantidade aqui só pra gente aprender o ponto. Eu estou trabalhando aqui com a agulha 5, porque para minha tensão de ponto, eu percebi que eu precisava de uma agulha mais fina. Na tensão de ponto da artesã que confeccionou essa peça, ela utilizou a agulha 6,5, então é sempre importante fazer a amostrinha. Eu percebi isso quando eu fiz essas miniaturas, que para o meu ponto a agulha 5 seria mais indicada. Então coloquei aqui uma quantidade de pontos na minha agulha. Começo trabalhando em tricô. Uma carreira do direito, toda em tricô, e uma do avesso, também toda em tricô. Eu costumo trabalhar um ponto de borda, sempre também um ponto em tricô. Você pode fazer também um ponto sem fazer, depende da sua preferência no acabamento. Então essa daqui é a primeira carreira, toda em tricô. Viro e trabalho a segunda do mesmo jeito. Agora nós vamos começar então o nosso ponto fantasia. Então eu faço o primeiro ponto em tricô e a primeira carreira eu vou trabalhar toda em ponto meia. Então eu passo o meu fio para trás e faço a primeira carreira no ponto meia. O último ponto eu trabalho em tricô, que é aquele ponto de borda. A segunda carreira, que é a do avesso, eu trabalho em tricô novamente. Esse ponto é uma repetição de 6 carreiras, então aqui foi a primeira em meia, segunda em tricô. A terceira e a quarta será da mesma forma, a terceira em meia e a quarta novamente em tricô. Passo o fio para trás e trabalho todos os pontos em meia. Então aqui poderia ser ou a parte da blusa, né, costas e frentes de uma só vez, com 86 pontos, ou as mangas, você trabalharia da mesma forma, seguindo essa sequência do ponto. Ele não tem múltiplos, porque ele não tem alterações ao longo da carreira. Então, caso você precise aumentar ou diminuir o seu trabalho, pode aumentar sem problemas. Não tem importância nem se o número é ímpar ou par, é só aumentar. Não vai dar problema na repetição, ele só precisa das 6 carreiras de repetição. Aqui é a carreira 4 do avesso, em tricô. Então, por enquanto, o trabalho está em ponto meia, né, no direito e tricô no avesso. Agora eu faço mais uma carreira em meia, que é a quinta. E agora, na sexta carreira, eu repito o ponto meia. Então, no direito, ela vai ficar um cordãozinho de tricô, como vocês podem ver aqui. Então, essa linha em relevo é formada por essa carreira feita no avesso, também em meia. Terminada a sexta carreira, a gente vai voltar na primeira. Então, mantenho aqui o meu tricô de borda e volto a trabalhar meia no direito e tricô
no avesso, por mais 5 carreiras. E aí, na sexta carreira, novamente, eu faço o avesso em meia, formando outra listra. E assim vamos trabalhar por toda a peça, acompanhando as diminuições para a modelagem da peça. A diminuição, a gente trabalha 2 pontos juntos. Então, por exemplo, na manga, que nós vamos fazer 9 diminuições, eu venho no início da carreira, trabalho 2 pontos juntos, então eu já diminui um ponto. E continuo a sequência do ponto ao longo da carreira, sem alterações. Eu gosto de fazer a diminuição sempre no início da carreira. Então, eu fiz uma no início ali à direita, termino a carreira sem diminuir aqui no final, e a próxima diminuição faço no início. 2 pontos em tricô e continuo acompanhando o ponto normalmente. Então, sempre que tiver lá diminuições escrito na receita, você vai fazer desta forma. No caso das costas, que a gente divide os pontos, eu vou mostrar aqui na próxima carreira como que eu fiz. Então, eu tenho 23 pontos para uma frente, 23 para outra e os 40 das costas. Eu vou seguir trabalhando aqui somente a frente e os outros pontos eu deixo ali à espera. Vou fazer aqui 5, como se fossem os 23 da frente. Deixo esses pontos aqui e já viro para continuar o meu trabalho. Aqui não precisa tricô de borda, pode vir direto já no ponto meia. E é assim que a gente trabalha separadamente a frente das costas. Agora já vai ser a minha sexta carreira, faço em meia para formar a listra. Viro novamente e aí esses pontinhos vão ficar sempre aqui à espera até que eu termine toda a frente. Como está aqui na nossa amostra. Arremato os pontos e retomo os pontos das costas para trabalhar aqui da mesma forma. Para fazer o arremate, eu faço 2 pontos juntos e volto para a agulha da mão esquerda. Então, eu fiz 2 juntos aqui, passei para a direita, esse pontinho volta para a agulha esquerda. Trabalho novamente 2 juntos e assim nós vamos diminuindo um ponto por vez até arrematar todos eles. Sobrou um pontinho na agulha, corto o meu fio e passo por dentro desta alça. Sempre que você fizer o arremate do fio Adore, pode ser que ele solte alguns pelinhos assim. Para evitar este problema, eu corto aqui e venho com o isqueiro, com cuidado, e queimo um pouquinho a ponta. Aí ele vai selar esse fio e aí não solta mais o pelinho. Essa técnica você pode usar para todos os fios peludinhos assim, o Fast Fonfon, o Adore, o Fast Fine, todos esses, inclusive o Amigo Love Pelúcia. Então agora com as partes prontas, nós vamos para o acabamento. Eu vou virar aqui o avesso. Primeiro eu vou costurar a manga, então eu junto aqui direito com direito e vou fazer uma costura com a agulha Tapestry número 13 e o próprio fio. Eu costuro sempre com o ponto atrás. Então, eu venho aqui no punho. Aqui estou fazendo com outra cor para que vocês visualizem melhor, mas o ideal seria aqui costurar com o próprio fio cinza. Passo aqui por trás e começo a costura com o ponto atrás. Eu avanço sempre um pouquinho aqui para frente e volto
no ponto de trás. Avanço mais um pouquinho. E assim eu fecho a lateral das duas mangas. Com a peça no tamanho real, eu recomendo que você alfinete tudo bonitinho aqui, para não ter uma surpresa no final e aí faltar um pedaço de um lado. Aqui é uma peça menor, então eu consigo segurar ela toda assim com a mão, por isso que eu não alfinetei. Finalizo, arremato esses pontos escondendo aqui pelo próprio fio da costura. E corto. A mesma coisa eu faria com esse fio. Desviro aqui a minha manga para o lado direito e faço isso com as duas mangas. Aqui nós vamos costurar com o mesmo fio, então não vai ter essa costura aparente aqui em uma cor, né, contrastante. A mesma costura nós vamos fazer. Viro aqui pro direito, fecho o casaquinho e costuro os dois ombros. Então vou costurar aqui na parte superior. Venho com a minha manga com a costura para baixo, posiciono aqui por dentro. Aqui eu vou prender só para que facilite aqui, para não precisar fazer toda a costura. Então aqui os ombros estarão costurados. Posiciono a manga, então, direito com direito, aqui nas cavas. Alfineto também. E aí eu faço a mesma costura com o ponto atrás aqui por dentro. E aí quando a gente desvirar, a manguinha já vai estar posicionada, tudo certinho no nosso casaco. Depois das duas mangas costuradas, nós temos um acabamento que foi feito nas duas frentes e também no decote. Primeiro nós vamos levantar 55 pontos aqui nas duas frentes, pode ser assim, um de cada cor. E depois vamos levantar 82 pontos aqui no decote e trabalhar no ponto de barra por 7 carreiras. Para levantar os pontos, eu uso agulha de crochê. Eu vou fazer aqui em uma lateral. Puxo o fio com a agulha de crochê. E vou colocando aqui tudo na minha agulha. Depois eu passo para a agulha de tricô. Então serão 55 pontos nas duas laterais. Conforme vai enchendo a minha agulha de crochê, eu passo aqui por trás, tudo na agulha de tricô. Da barra até o decote. E vou passando aqui para a agulha de tricô e trabalho 7 carreiras no ponto de barra. O ponto de barra é um tricô e um meia, e no avesso a gente acompanha os pontos como eles se apresentam. Vou começar aqui então com um tricô, um meia, um tricô, um meia até o final. E agora eu acompanho os pontos. O direito do ponto meia, no avesso a gente trabalha em tricô e vice-versa. É só observar aqui, ó, o pontinho que está assim, eu faço em meia, e o ponto que tem essa marquinha aqui na horizontal, eu faço em tricô. Vamos arrematar da mesma forma, então você vai fazer isso nas duas frentes. Depois que estiverem prontas, você vai levantar mais 86, pegando todo o decote, inclusive esse ponto de barra que fizemos nas frentes. Por 7 carreiras e ele vai ficar assim. Aqui, ó, as duas frentes.
E aí eu levanto os pontos aqui, pegando inclusive sobre essa barra. Não tem necessidade de fazer uma laçada aqui para casinha de botão, você pode abrir o próprio ponto e você já consegue. Aí você vai transpassar um pouquinho aqui na frente e costurar os dois botões, um fechando aqui por dentro e o outro transpassado. Todas as medidas dessa peça você encontra no PDF, que está disponível no site da Linhas Corrente. Você pode ir trabalhando acompanhando o vídeo, o PDF e medindo sempre na sua fita métrica para ver se está do tamanho correto. Gostaram desse vídeo? Então inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Toda terça e quinta tem conteúdo novo aqui no canal. Um beijo e até a próxima!